As melhores carreiras solo. Fala galera, eu sou Marcelo Pinho. Eu sou o Neto Cruares. Hoje nós vamos fazer um episódio aqui, Netão, falando sobre as melhores carreiras solo, ou seja, artistas que são consagrados, que passaram por bandas, às vezes bandas grandes, mas que fizeram carreiras solos brilhantes, né, Netão? Exatamente. Artistas que se consolidaram em alguma banda e depois fizeram uma carreira solo brilhante, ou que começaram em uma banda e depois foram para carreira solo e aí ganharam fama, e aí que realmente eles deslancharam. E assim, nós selecionamos os 10 melhores na nossa opinião e ficou muita gente boa de fora também, que a galera até vai comentar aí depois. Já aproveita, já se inscreve aí no nosso canal. Por favor, ajuda o Pod Rock, curte, compartilha com seus amigos. E já vamos, sem mais delongas, para a 10ª posição. 10ª posição é o Steve Vai. Porra, conhecidíssimo pela carreira solo, Conhecidíssimo pela carreira solo. Para quem não sabe, ele começou tocando em bandas, né? Sim. Ele substituiu um outro guitarrista famoso que nós vamos falar depois, uma banda chamada Alcatraz. E depois ele tocou com Whitesnake, né? Depois tocou, assim, ele começou a pular em bandas e todo mundo olhou para ele e falou: que guitarrista que é ele? Tocou numa outra banda de uma outra carreira solo também, que já nós vamos cruzar histórias. E todo mundo falou: quem é esse cara, meu? E aí, ele muito inteligente, ele compunha músicas instrumentais na guitarra, como ninguém. É genial. E ele muito inteligentemente pediu pro patrão, na época, David Coverdale, né, no Whitesnake: vai ter um momento de solo de guitarra, né, que a banda descansa, principalmente o vocalista dá uma descansada. Posso colocar essa música que eu fiz aqui? Pode. 5 minutos lá pro Vai exibir uma música dele no meio do show do Whitesnake. Era For the Love of God. Olha só, ele já tinha isso na manga. Né, depois ele apareceu com o disco solo dele, o Flexible, se eu não me engano, é o primeiro, mas é absolutamente experimental. Insano. E alienígena. É uma pessoa comum, não consegue entender o disco. Se você entende aquele disco, parabéns, você tem sentidos extra-humanos, bem né? complicado. Porque é muito à frente do nosso tempo. Mas aí na sequência ele vem com Past Warfare, Na sequência ele vem com Past Warfare, que é uma obra-prima. E aí ele mudou a história da guitarra. E não bastando, depois ainda o Sex and Religion, né, cara? Que é... Aí veio Sex and Religion, que é com vocal, que é muito legal. Muito massa. Com Devin Townsend, com o Terry Bozzio, um time de primeira. Aí ele teve o Alien Love Secrets, ele teve Fire Garden, não tá na ordem, mas enfim. Ele teve Ultrazone. Cara, meu Deus do céu. Cada um com a sua característica. Muito foda, né? E todos mostrando uma genialidade fora do comum. Por isso que o Steve Vai é um dos guitarristas mais famosos de todos os tempos. E eu demorei a saber da carreira dele com o Whitesnake, com o David Lee Roth. Então eu acabei conhecendo ele pela carreira solo. Depois veio ele tocou ali, ele tocou o tamanho que ficou a carreira solo dele. Exatamente. Né? Então é um artista que dá pra dizer que teve uma carreira solo bem sucedida, né? Muito maior, talvez, do que a própria passagem pelas bandas que ele teve, né? Então, por isso que ele tá aqui na nossa 10ª posição. Muito bom. Então, vamos seguir o bonde, né, Tom? Seguindo na 9ª posição, um guerreiro do metal que é muito subestimado, muito injustiçado, que é o Blaze, grande blazão da massa aí, Blaze Bayley. Cara, que ele começou no Wolfsbane, uma banda muito legal lá da Inglaterra, e depois ficou mundialmente conhecido, claro, como vocalista do Iron Maiden, na ingrata missão de substituir o Bruce Dickinson. Na minha humilde opinião, um erro do Steve Harris, porque quem for cantar no Iron Maiden precisa cantar os clássicos. Sim. E o Blaze não tem uma extensão vocal que permite que ele cante os clássicos. Muito diferente o timbre dele. Então, assim, o disco, pra mim, o X Factor, saiu maravilhoso, mas a hora que ele foi pegar as músicas Devil That Man Do, The Trooper, etc e tal, pra cantar, não é pra voz dele, e foi onde ele se queimou com muitos fãs, né? Pô, esse cara não dá conta de cantar. Exato. Queimou o cartucho ali. E aí ele saiu queimado do Iron Maiden, né? Depois fez o Virtual Eleven, que é um disco muito pouco inspirado, saiu queimado do Iron Maiden, mas aí ele iniciou uma carreira solo. Sim. Que não é nem o Wolfsbane, nem o Iron Maiden, claro, foi falando da carreira solo Blaze, que, na minha opinião, quem quiser tacar pedra que taque,
a carreira solo do Blaze traz discos muito mais legais do que o Iron Maiden tem lançado da saída dele até aqui. Eu acho que tem discos muito bons, assim. Alguma coisa do Iron Maiden eu gosto bastante. Claro, eu também gosto das coisas do Iron Maiden. Eu entendo o ponto. Tem discos realmente que são sensacionais da carreira solo, e é por isso que ele tá aqui, né? Porque são discos também um pouco esquecidos, né, Netão? Aqui ele tá por causa da qualidade e não por causa do reconhecimento. A gente falou lá que ele é bem subestimado, né? Justamente isso, cara. Tem discos que pouca gente conhece que são maravilhosos, né, cara? São discos muito bons. E não é um ou dois, não. Ele tem uma penca de disco aí. Você vai olhar a discografia do cara, tem coisa muito boa e de balde, né? É uma carreira solo muito frutífera, vamos falar assim, né? Ele produz muito, também, né? Ele não para, ele lança um disco atrás do outro, ele vive disso. Tipo, eu já tive a oportunidade de estar junto com ele, de conversar com ele. A cabeça dele é só isso. Ele não tem hobbies, família, não sei o que. Ele não se dedica a mais nada. É metal, metal, metal e metal. E aí, se você não deu uma chance para a carreira solo do Blaze, ouve aí, Silent com Messiah, o primeiro disco depois que ele saiu do Iron Maiden. É uma produção impecável, produzido pelo Andy Sneap, uma banda de primeiríssima. Cara, pra mim, um dos melhores discos do ano ali. Tem o Blood and Belief, que é muito legal, The Man Who Would Not Die, que é um pouquinho mais pra frente, que é pesadíssimo, muito bom. Enfim, Blazão da massa, sensacional, cara. Muito bom. Então agora na nossa 8ª posição, o God. Metal God. O Metal God, Rob Halford, cara, mais um que tem carreira solo brilhante, né, Netão? Brilhante. Saiu do Judas Priest, né? Fez o nome no Judas Priest. Saiu, aí ele fez o Fight, que é um disco maravilhoso que nós já comentamos no nosso episódio de melhores discos de 93. E aqui a gente não tá colocando o Fight nesse bolo, a gente tá falando carreira solo, porque Fight é banda. Depois ele flertou com umas coisas eletrônicas, não foi muito feliz, mas a hora que ele bateu o pau na mesa e falou, não, carreira solo Halford, e aí ele apareceu com aquele Resurrection, aquele disco incrível, que inclusive ele veio pro Rock in Rio em 2001, aqui trouxe o show dessa turnê, lançou um ao vivo duplo com músicas do Judas Priest, do Fight e do Resurrection também. Cara, olha, ele tem uma carreira solo, ele não parou aí, ele lançou depois vários discos muito legais, mas se ele tivesse lançado só o Resurrection já tava na nossa lista. E tanto que é bom esse disco, cara. É muito bom. Produzido pelo Roy Z, com participação do Bruce Dickinson. Enfim, filé, né? Hein? Vamos para mais um guitarrista agora? Quem? Inge Malmsteen. Mais um que mudou a história da guitarra, quer goste, quer não. O cara não é dos mais legais, mas... E fazendo conexão com a nossa 10ª posição lá, o Steve Vai, né? Quem Steve Vai substituiu no Alcatraz foi Inge Malmsteen, né? Então o Alcatraz é conhecido por ter uns caras ali foda, né? Então Malmsteen sai ali e faz essa carreira solo que, cara... A maior parte das pessoas conhece o Malmsteen pela carreira solo. 99,999, né? Assim, então, discos, né, que são Rising Force, Marching Out. Ele sempre contou sempre contou com grandes vocalistas, com grandes músicos na banda dele. Jeff Scott Soto, Mike Vescera, lançou ali o Seventh Sang com Mike Vescera, o Magnum Opus, cara, são discos maravilhosos. Depois Facing the Animal. E chega um momento que ele começa a dar uma fraquejada, né? Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Ele foi brilhante na carreira solo dele, na minha opinião, do começo até o Alchemy, que deve ser de 2002, por aí. Depois disso, começou a ficar, na minha opinião, mais uma vez, repetitivo, não saía das mesmas coisas. Fritação absurda, tecnicamente assim, né? Uma coisa extraordinária, mas pouco inspirado musicalmente falando. Pouco inspirado, né? E cansativo pro ouvinte. Então, hoje eu pego esses discos mais recentes do Malmsteen, eu não dou conta de chegar no final. É difícil. Inclusive os shows, na minha opinião, também estão chatos. Mas o tanto de história que esse cara fez, e mais uma vez eu digo que ele mudou a história da guitarra. Numa entrevista, se eu não me engano, o Gastão aqui no Brasil perguntou para ele quem são assim, os guitarristas que mudaram a história da guitarra, os Bam. Hendrix. Ele pensou, Hendrix, Van Halen, Eddie Van Halen and me.
E faz sentido o que ele falou. Ele mudou a história da guitarra, Mudou. sim. Ele é convencido, mas ele mudou de fato, né? A gente torce o nariz quando ele faz esse tipo de coisa, mas tem que assumir aqui que ele é foda, cara. Então vamos sair de guitarrista e vamos pra um vocalista, né? Então, vai, fala aí qual que é a sexta posição pra gente. Sexta posição é o queridíssimo Sammy Hagar, o Red Rocker, que ficou muito conhecido no Van Halen, mas ele já tinha uma carreira solo quando ele foi pro Van Halen. E ele não começou com essa carreira solo, né? Ele teve ali o Montrose, que é uma banda que fez um certo sucesso ali, principalmente nos Estados Unidos, né? E aí sim ele sai e vai passar até a carreira solo dele e solta, cara, muitos discos, cara. É uma discografia riquíssima e tem músicas conhecidas que provavelmente você conhece, né? I Can Drive 55. Enfim, Master Tequila, tem músicas aí que são bem conhecidas, mas lá nos Estados Unidos, que é a terra dele, ele reina, né, cara? O Sammy Hagar, os discos solo dele são muito idolatrados aqui. É um cara genial, né? Ele teve um problema, acho que talvez até de distribuição, a gravadora, não sei. Os discos ficaram meio que por lá. Só singles realmente que quebraram as barreiras. Mas lá nos Estados Unidos ele é muito idolatrado, não só pelo que ele fez pelo Van Halen, mas pela carreira solo, né? Inclusive, uma música da carreira solo dele, que é muito famosa no meio metal, aí a galera que curte metal, e pouca gente sabe que é do Sammy Hagar, aquela Stand Up and Shout do Steel Dragon, que tá no filme Rockstar. Exatamente. Bum, 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 é do Sammy Hagar, da carreira solo dele. Mais um caso. O último disco agora do Megadeth tem um cover de Sammy Hagar. Então, assim, não é um cara pouca bosta, não. Ele é um cara muito genial, compõe, sim, brilhantemente, tanto que a gente sabe o que ele fez na carreira solo e o que ele fez no Van Halen, né? Pós Van Halen, ele tem o projeto dele, né? O The Circle. Não vamos chamar também de... Fez também lá o... Junto com o Michael Anthony, Joe Satriani... Fez o Chicken Foot. Chicken Foot. Verdade. A idade não ajuda. O Chicken Foot. Então ele teve bandas aí, mas a gente vai considerar aqui a carreira solo pré-Van Halen, né? Que já é suficiente. Carreira solo é o pré-Van Halen, que já merece estar aqui na nossa lista. Exatamente. E vizinho dele ali, quem é o próximo da lista? David Lee Roth, cara, né? Foi quem Sammy Hagar substituiu, né? E, cara, a gente já até cantou a bola aqui. É um cara que tá tanto envolvido na música, ele já tocou aqui com o Steve Vai, que compôs a banda dele logo quando ele saiu do Van Halen, né? Ele tocou no próprio Van Halen aqui, né? Então ele tem muita conexão com essa tema, com essa temática. Só organizando os elementos aí. Claro, fez a carreira dele no Van Halen, virou um frontman, a referência do rock. Virou uma referência, ele, assim, por conta dele, muita coisa foi se criada na cena de glam metal, lá de hard rock americana, muito por conta do David Lee Roth, né? Ele era uma referência, ele era um ídolo para todo mundo, e depois que ele brigou ali e tal, saiu do Van Halen, foi fazer essa carreira solo. E aí a expectativa era alta, porque ele tinha no Van Halen ninguém menos que o Ed na guitarra, que o Alex na bateria, que o Michael Anthony no baixo. Então ele não quis cair o nível. Então ele não caiu. Ele não caiu o nível. Ele teve que encontrar 3 gênios. E aí ele colocou na guitarra Steve Vai, Billy Sheehan no baixo. Billy Sheehan no baixo, ninguém menos. Greg Bissonette na bateria. Então... E aí, pra mim, ele lançou um dos melhores discos da história, que é o Eat and Smile, que é o primeiro disco da carreira solo dele. Pra mim, os 3 ali primeiros são muito bons, né? O Eat and Smile, Skyscraper, que também é, acho que é a mesma formação, né? Eu acho que é. Skyscraper é a mesma formação, e o terceiro que me fugiu o nome me fugiu o nome também, mas é com o Jason Becker. Com o Jason Becker, do Diabinho. Me fugiu o nome do disco. Mas, outro gênio. Aí ele muda um pouco a formação, né? Mas, cara... Mas ele mantém o nível. Os 3 discos são coisas assim, cara. É absurda. Não só nível técnico, de composição também, né? É um disco muito gostoso de ouvir. Eu tive o prazer de ver um show do David Lee Roth ao vivo e, meu amigo... Demais, né? Absurdo. Que legal. Absurdo. Muito foda. Vamos para outro vocalista agora. Agora vai ter... Agora é só o creme. Só coisas excelentes, né? A gente vai lá pro Bruce Dickinson, cara. Que carreira solo maravilhosa, né, cara? Cara, você aí que tá aí
assistindo, tava esperando esse momento. Tava esperando, né? Todo mundo, quando fala de carreira solo, espera que a gente fale de Bruce Dickinson, que é um gênio dentro do Iron Maiden e fora também, né? Aí a gente pode falar dos discos, né, cara? Do Accident Birth, Balls de Picasso, Chemical Wedding, Tattoo and Millionaire, que é o primeiro que ele ainda fez quando tava no Iron Maiden, né? Cara, olha que discografia maravilhosa, riquíssima. Cara, brilhante. O único que me dá um pouco de, assim, não vou falar em ranço, acho que tem coisas legais, é o Skunkworks. Que é mais experimental, né? Ele começou, na carreira solo dele, ele se permitiu ousar e experimentar, coisa que no Iron Maiden, claro, que jamais ia fazer um Skunkworks, né? Sim. Ele seguiu o padrão, mas eu acho que foi um dos motivos que ele queria fazer coisas diferentes, foi excelente. Foi um preparativo para um Accident of Birth, talvez, né? Eu acho que o Accident of Birth é uma volta, né? Uma volta atrás. Mas ele tá pesado, muito, né? Muito. Porque ele tem algumas coisas pesadas no Skunkworks também. Mas ele foi testando, né? Fez coisa grunge, fez coisas às vezes com um pouco mais... Porque assim, o Tattoo Millionaire, ele é um rock and roll, um hard rock mais cru, né? Com o Janick Gers na guitarra, um excelente disco. Depois que ele saiu do Iron Maiden, ele veio com o Balls to Picasso já com um pé mais no hard rock. Sim, total. E era um momento de hard rock na cena né, mundial ali, só que ele chegou um pouquinho atrasado. Talvez se o Balls to Picasso tivesse sido lançado em 90, 91, tivesse tido mais sucesso ainda. Tem Tears of the Dragon e outras músicas no mesmo nível. Só que aí a cena já não queria, ninguém mais estava querendo saber de hard rock ali naquele momento, né? Já por segunda metade dos anos 90, e aí onde ele veio com o Skunkworks, já um som totalmente diferente, porque ele estava procurando um nicho ali, né? É o jeito que eu enxergo as coisas. Não, total, eu concordo. E depois a galera torceu o nariz para Skunkworks. Não, o fã de Bruce Dickinson é o fã que veio do Iron Maiden, né? Que acompanhou ele. Aí ele falou, é isso que vocês querem? Vem então, aqui, Adrian Smith vem aqui, Roy Z vem aqui, Accident of Birth. Na cara! Aí todo mundo até esqueceu do Iron Maiden nessa hora. Não, era... Nossa senhora, não, Birth, pelo amor de Deus, é muito bom. Chega de falar de Bruce Dickinson, que nós somos fãs, né, cara? É foda, a gente vai ficar aqui só lambendo o saco dele. Mas vamos pra terceira posição, top 3 agora, com um cara que você é fã de carteirinha, né, Tom? Sou bastante fã. Alice Cooper. E aqui eu acho que você tem que explicar por que Alice Cooper tem uma carreira solo, porque gera uma confusão. Gera uma confusão, até para os próprios fãs, assim. Porque ele criou uma banda chamada Alice Cooper Band, que começou a fazer sucesso, e ele trouxe coisas teatrais para o palco, enfim, ele foi fazendo tudo aquilo que a gente gosta do Alice Cooper, mas chegou um momento que essa banda se separou. Só que quando você olha a discografia dele, é uma coisa só. Não se tem uma separação. É isso que gera confusão. Porque a própria discografia oficial coloca todo o pacote lá. Mas teve um momento ali que a banda se separou e ele assumiu, ele falou, agora carreira solo Alice Cooper, eu que mando, eu que dou as cartas, eu contrato quem eu quiser. E aí ele chamou o guitarrista que ele queria, o baterista que ele queria. Aí isso foi lá nos anos 70, quando ele lançou Welcome to My Nightmare, que foi um grande sucesso, que é uma referência, né, uma aula de rock and roll, aquilo lá, de rock teatral, e com shows com dançarinos, é um negócio muito legal. E a partir dali ele virou uma carreira solo do Alice Cooper, e foi muito legal porque ele revelou muitos talentos, chamou muitos guitarristas incríveis, muitos baixistas incríveis. Sim, nossa. Então ele tocou. E revelou muita gente também, Revelou muita gente, igual um outro senhor que a gente conhece. Já vai falar dele. E daqui a pouquinho a gente fala dele. Então vamos lá para a nossa segunda posição. Quem é o segundo colocado da lista? Nada mais, nada menos que Dio, Ronnie James Dio. Cara, mais um God aqui na lista, hein? Cara, mais um deus na lista. Quem não sabe, Dio, sim, começou ali a ter um pouco de expressão na cena com o Elf. Sim. Né? Aí, o Rainbow. Aí, do Elf, Rich Blackmore saiu de Purple, montou o Rainbow, chamou praticamente o Elf para ser a banda dele no Rainbow. E aí Dio sai do Rainbow, né? Vai pra onde?
um tal de Black Sabbath, os inventores do heavy metal. Só pro Black Sabbath. Faz discos, né? Moby Rules, Heaven and Hell, enfim. E aí ele cansa, acho que disso, e ele quer fazer carreira solo. E aí esse cara, ele mostra o que é fazer uma carreira solo pra todo mundo. É uma aula. Ele começa aqui a soltar discos maravilhosos. Holy Diver, que inclusive a gente comentou dele... Dos melhores discos de 83. Tá fazendo 40 anos, Holy Diver. Holy Diver. Um dos melhores discos de todos os tempos. Aí, Last in Line... Sacred Heart, aí é um atrás do outro, qualquer um que você pegar é maravilhoso. Você pode tentar achar algum disco ruim aí, vai ser muito difícil, porque é coisa boa. Outro cara que revelou uma série de gente boa aí nos integrantes da banda. Talento pra recrutar músico, né? Ele é foda, cara. E um dos maiores vocalistas da história de todos os tempos, isso sempre vai ser. E que falta faz Ronnie James Dio hoje em dia, cara. Agora você anuncia posição, a primeira. Claro que está muito próximo ali do Dio, é o príncipe das trevas, nosso amado, querido Ozzy Osbourne, que recentemente anunciou aposentadoria, né? Falou que não consegue mais fazer as viagens, fazer turnês. Deixou uma esperançazinha aí de alguns shows a serem marcados, mas enfim... turnês longas. Esse dia, um dia ia chegar, né? Todo mundo já... Na verdade, o Patient Number 9, né? O último disco dele foi uma surpresa, pelo menos pra mim, né? Eu não imaginava que ele ia soltar esse disco. A gente já tinha essa expectativa. Eu achava que o anterior seria o último disco. Então, assim, ele deu o que ele tinha pra dar pros fãs, né? Ele fez uma carreira solo brilhante, discos, assim, do início ao fim... Coisas maravilhosas, a gente vai ficar falando todos os discos aqui, né? Algumas exceções, talvez, a partir dos anos 2000, ali, algumas coisas não tão inspiradas, geniais, perto do que ele já tinha feito, mas também coisas com muita qualidade, né? E aí, cara, é ficar falando mais o mesmo. Se a gente falar nome de disco aqui, a gente sabe que não vai falar o que você tá esperando que a gente fale, mas tem... tudo é muito bom, né? Muito bom. E a gente falou da revelação de artistas. O dedo mágico para revelar talentos, né? Como pode um cara ter revelado tanta gente boa, né, cara? Eu acho que é o master disso, né? Randy Rhoads, J.K. Lee, Zakk Wylde. Eu tô falando só de guitarrista, né? Tem baixistas excelentes, tem bateristas excelentes. Cara, é realmente uma carreira, assim, iluminada. Tudo que ele fez foi mágico. E, assim, que bom que a gente teve essa oportunidade de viver no tempo de Ozzy Osbourne, né? De poder ver Ozzy Osbourne trabalhar. E aqui a gente não tá falando também que a carreira solo dele é melhor do que o que ele fez no Black Sabbath, porque o que ele fez no Black Sabbath também já coloca ele no pedestal. A gente só acha que as duas coisas são muito boas. Ele foi muito brilhante e muito bem sucedido na carreira solo também. Claro que no Black Sabbath eles inventaram tudo, né? Começaram tudo, eles juntos, né? Não é mérito só do Ozzy. Mas o Ozzy saiu do Black Sabbath quando? 79, sei lá? Cara, e desde então, há mais de 40 anos... Bem soltando. Que ele continua sendo lembrado, ele continua lotando estádio, ele continua sendo headliner de grandes festivais por conta do trabalho maravilhoso que ele fez durante esses 40 e tantos anos. De carreira, né, cara? Genial. 43 anos de carreira sem deixar a peteca cair, cara. Muito bom. Obrigado, Ozzy. Obrigado, Ozzy. Cara, então é isso, né? Com esse clima de despedida do Ozzy, a gente acaba também se despedindo de você, não deixando de lembrar você de se inscrever aqui no canal, seguir a gente lá no Instagram, PodRockBR, onde a gente também posta ali notícias, conteúdos ali pra você que gosta de heavy metal, hard rock, rock no geral, né, Netão? É isso aí. E também não deixando de agradecer aqui o nosso amigo Carlão, que cede gentilmente o espaço aqui do Estúdio Garage pra gente poder gravar esse vídeo pra vocês. Então é isso aí, galera. Um abraço. Valeu.